consagramos o nosso corpo, os nossos pensamentos ao Senhor, Pai. Que privilégio, Senhor, termos uma noite tão especial, dedicada a nós, Pai, para que nós possamos crescer no Senhor e seguir os seus planos para as nossas vidas. Nós consagramos nossa vida e dizemos: Senhor, diga-nos, Pai, como nós devemos fazer, o que nós devemos melhorar, e que a sua palavra, ela seja remédio e vacina para nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Dá um glória a Deus. Pode sentar. Que alegria estar com vocês nessa noite. Muito obrigada pelo convite, Ju. E Ju, realmente, Ju corre mais, não é não? Vivian é maravilhosa, viu, gente? Depois você siga ela lá no Instagram. E não só siga, mas vá lá fazer uma aula experimental. Vivian me ensinou muitas coisas. Me ensinou que o meu coração é um músculo, não é não, Vivian? É assim? E que ele pode ser exercitado e está tudo bem, né? O ano passado, eu fiz algumas aulas lá com a Vivian, mas eu tive não por causa da corrida em si, por causa de algumas coisas, mas eu tive uma dor no meu joelho. Conversei com a Vivian, ela sugeriu algumas coisas, e eu fiquei com aquela dor para fazer alguns movimentos, para agachar, para subir escada, até para dirigir, dependendo de quanto tempo eu dirigisse, aquela dor. E aí eu precisei fazer algumas coisas, né? Então eu fui ao médico, ele passou um tratamento. Eu fiz só uma parte do tratamento, porque eu tomei uma decisão em relação àquele tratamento. E daquele tratamento eu fiz a parte que eu mais fiz foi compresso de gelo no meu joelho, melhorar a musculação que eu já estava fazendo, só que mudei o tipo do exercício para fortalecer a musculatura. Ele queria aplicar umas injeções, mas essa eu não quis não, certo? E comecei, gente, eu fui assistir novamente às aulas de Cristo, aquele que cura. E tenho confessado constantemente que eu sou perfeita, sarada e curada. Amém? Em relação a essa questão do joelho. Tenho praticado o exercício, feito bem direitinho a minha rotina de exercício para fortalecer a musculatura. Fiquei sabendo que diminuir o peso era bom também, para não dar tanta dor no joelho. E eu fico pensando, se a gente faz essas coisas, quando a gente está com uma dor, está com dor no joelho, aí eu vou fazer o quê? Você procura o profissional, procura o médico. Aí eu comecei a fazer todas essas coisas, essa compressa, esse tratamento. Se eu faço isso, quando eu estou com uma dor, com algum processo do meu corpo, por que não fazer também com as coisas relacionadas à minha mente? Será que existe um caminho? Porque Deus nos criou, queridas, para termos saúde. Você sabia que o plano divino da criação é saúde divina? O plano divino da criação é saúde. Não é, querida, claro que o milagre existe, está disponível para nós. Mas Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades, justamente para que nós tenhamos saúde. E nós precisamos ter saúde mental. E da mesma forma que a Vivian vê exercício na Bíblia, eu vejo também renovação da mente na Bíblia, saúde mental na Bíblia também. Cada uma na sua área, né, Vivian? E uma estimulando a outra. E eu queria falar com vocês sobre esses caminhos. Eu quero fazer uma coisa, eu vou dar alguns textos para vocês, ler alguns, citar outros, mas eu queria dar algumas orientações práticas para você, porque talvez eu e você estejamos vivendo alguns enganos em relação à nossa mente. E isso está afetando várias áreas da sua vida. Está afetando o seu corpo, está afetando o seu casamento, seus relacionamentos, por causa de alguns princípios equivocados. Hoje eu estava assistindo uma aula, hoje de manhã, e eu ouvi uma coisa tão interessante sobre alimentação. E eu ouvi uma coisa bem interessante sobre a questão do doce. E eu fiquei, meu Deus, por que você come doce? Você já parou para pensar sobre isso? E aí a professora, né, ela estava explicando e ela
ela falou sobre vários motivos que a gente tem aquela necessidade de comer doce, porque, e ela foi explicando aquilo, aí uma hora ela falou assim, talvez você foi criada num lar em que os seus pais falavam assim para você, se você comer tudo, você ganha um doce. E por causa disso, toda vez que você almoça, você fica pensando no doce. E eu falei, meu Deus, olha eu aí. Porque na minha casa, sempre a gente comeu muita legume, verdura. Eu sou mineira, é bem cultural. E aí, a gente sempre comeu, só que quando eu era criança, teve uma fase da minha infância que eu não queria comer carne, não queria comer alguns alimentos. E os meus pais, eles faziam isso, porque na minha casa, todo dia tinha sobremesa, todo dia. Tinha uma fruta e tinha um doce de Minas, uma compota, um doce de leite, sempre tinha. Então, só comia doce quem comesse tudo. E aí, eles falavam, claro, eu gostava do doce, que criança não gosta de doce. Você come, se você só vai ganhar o doce, se você comer tudo. E eu fiquei pensando o quanto isso construiu em mim uma forma de se pensar a respeito de alimentação. Porque termina o almoço e eu fico com aquele pensamento, vontade de doce, todo dia eu penso isso, gente. Não sei se tem alguém aqui que pensa em doce depois do almoço. Meu Deus! Tem gente que pensa num café, né? Eu penso no doce, na sobremesa. E eu ainda penso assim, olha, eu vou contar. Eu penso assim, nossa, eu só comi salada. Comi salada, legumes e carne. Eu posso comer um docinho? Eu mereço. Esse merecimento, essa relação de prêmio, de recompensa, de fragilizar o almoço e supervalorizar a sobremesa, foi uma crença que foi construída dentro de mim e eu respondo a isso de forma automática, sem pensar. E hoje, nessa aula, eu pensando, eu falei, meu Deus, está vendo? Porque às vezes eu ficava, eu preciso de doce, mas precisa por quê? Se isso não faz bem para o meu organismo. Preciso por quê? Por que eu tenho essa necessidade? De onde eu tirei isso? Uma crença construída por causa desses valores na família. Que os meus pais não pensavam sobre isso. Não, se eu fizer isso lá no futuro, ela pode ter um problema com as taxas. Meus pais não pensavam sobre isso. Eles pensavam o quê? Que eles queriam que eu comesse tudo, então eles me premiavam com doce, com sobremesa. Está vendo que existem coisas que talvez eu e você estamos prejudicando o nosso corpo, o nosso casamento, os nossos relacionamentos. Talvez você está com dificuldade de melhorar no seu trabalho, de desenvolver, de ser promovida, de ter ideias novas, de inovação. Talvez você está vivendo por isso. Por quê? Você nem percebe que você tem comportamentos automáticos. Existem coisas que estão automáticas dentro de você por causa dessas crenças que foram construídas. E porque são tão automáticos esses pensamentos, a gente muitas vezes não percebe. E às vezes, como hoje, quando a professora fala aquilo, uau! Depois do almoço hoje, eu não comi doce. Bate palma para mim, gente. Sério mesmo. E você fala, Clis, mas você sentiu falta? Se eu te falar que eu fui fazendo as coisas, eu tinha coisa para fazer, eu falei assim, não vou pensar em doce. Eu sigo no Instagram um monte de perfil de receita, aí eu fico lá depois do almoço, eu vou olhar o Instagram, tem mais receita no meu Instagram. E aquelas receitas, aquele chocolate caindo, não olhei, não vou olhar, vou começar até a parar de seguir um desses aí de doce. Porque olha que coisa impressionante, eu ficar com a minha mente voltada para aquilo. Então, eu fico tentando combater, não, eu quero diminuir o açúcar, quero diminuir o doce, quero melhorar minhas taxas. Só que eu continuo me expondo às mesmas coisas, me expondo àqueles vídeos, me expondo àquelas receitas, comprando doce, tendo doce em casa. O que eu estou fazendo? Gente, eu estou me expondo, eu estou me colocando ali num lugar em que aquilo que é meu objetivo não vai ser alcançado. Você já parou para pensar uma pessoa que tem problema com alcoolismo?
Uma pessoa que tem problema com alcoolismo, gente, na casa dessa pessoa pode ter bebida? Não pode. Aí o marido teve problema com o alcoolismo, está frequentando a igreja, está naquele esforço ali, no bom combate da fé. E a esposa compra um vinho para fazer um risoto. Minha querida, não faça isso. Não faça. Porque você está sujeitando o seu marido a um ambiente em que ele vai visualizar. E aquilo que para ele são crenças que ele está tentando eliminar, aqueles pensamentos automáticos, aquela coisa de, no caso do doce, que eu não tenho problema com álcool, mas eu gosto de doce. Então fica aquele pensamento, ai, nossa, hoje o dia foi cansativo, hoje eu mereço um doce, eu mereço uma sobremesa. Eu vou passar na minha casa, eu passo muito na porta de uma doceria, e às vezes eu olho e falo, aqui tem aquela sobremesa que eu gosto. Se expor, ficar constantemente olhando, submetendo a sua mente, revendo aqueles pensamentos, mergulhando nessa crença. E talvez, como eu não tinha parado para pensar sobre essa questão do doce, talvez como eu, você tem outras coisas. Eu estou só dando um exemplo. Estou só te dando um exemplo sobre como a sua mente funciona. O que a gente precisa entender? Que o nosso cérebro, Deus criou o nosso cérebro de forma tão maravilhosa, que é possível em qualquer idade, não é só com criança, é possível em qualquer idade você recriar caminhos. Então, você pode recriar novos caminhos. Voltando para o exemplo do doce, um caminho, para mim, é almoço, recompensa, sobremesa. É um caminho criado. E para que eu possa viver uma nova realidade na saúde, eu preciso construir novos caminhos. Então, nesses novos caminhos, eu vou construindo novos hábitos. E para construir novos hábitos, eu preciso trabalhar a minha mente. E eu quero falar com você sobre algumas fases que nós vivemos na nossa vida, que vão aumentando a fragilidade. Agora eu não vou falar mais sobre doce, agora eu vou falar sobre saúde mental. Eu vou falar para você sobre aquilo que pode estar aprisionando você, ou aquela pessoa que você conhece, que quando terminar esse culto, você vai falar, preciso que você assista uma ministração. Então, nós vamos falar sobre alguns caminhos. Existem algumas fases? Sim, existem fases. Talvez você está tranquila hoje, você não está pensando em determinada situação, mas acontece algo que aquilo vira uma pressão para você, e aquela pressão ela pode aumentar cada dia mais, se eu e você não vigiarmos, se a gente não cuidar a respeito daquilo, não cuidar daquelas vozes que vão chegar, aquelas vozes que vão chegar na nossa mente, se nós não cuidarmos a respeito do ambiente que nós estamos expostas. Isso faz, entenda, a sua mente, você pode estar tentando trabalhar a sua mente, mas se você está num ambiente que vai te expor àquela mesma situação, é mais difícil de você sair daquele ambiente. Então, é a mesma coisa de você pensar uma bola, certo? Na minha terra a gente chama bexiga. Vocês chamam de bola, né, aqui? Sim ou não? Bola de assopro. O que acontece, gente? Às vezes a gente está vivendo uma determinada situação, você está assim, de boa, murchinha, né? Tranquila. E aí vem uma situação e tá braba, hein, Vivian? E eu nem corri. Uma situação de pressão que vem para dar uma enchida naquela bola. Você estava tranquila, só que vem uma situação de pressão e que a bola vem e enche. E aí, queridas, vem uma outra situação, ou a mesma situação se repetindo, ou novos pensamentos, ou outros tipos de interferência que parece que vem casar com aquilo. Eu lembro que quando eu estava grávida do Pedro, eu vivi uma situação em que eu precisei vigiar muito a minha mente por causa de um exame que eu tinha feito. E eu lembro que eu comecei a policiar a minha mente, mas quando eu liguei o jornal estava falando de aborto. Então, às vezes, você está tentando cuidar da sua mente, mas existem coisas externas que vão chegar. E essas coisas vão lá, vamos lá.
não estou querendo tirar meu batom, mas aí você vem outra situação e enche mais um pouquinho. Aí vem um outro pensamento. Alguém fala, você não sabe, menina, com a minha vizinha aconteceu a mesma coisa. Aí, e essa bola, ela vai se enchendo cada vez mais, até que um dia se ela chegar a explodir, aí o negócio está mais complicado de se reverter. Talvez você está na fase que a bola só começou a encher. E eu quero trazer para você a lembrança a respeito de uma passagem bíblica sobre, talvez a maioria de vocês conheça, mas como talvez alguém aqui não conheça, a respeito de Davi. Você lembra daquela passagem em que Davi enfrenta o gigante, enfrenta Golias? Vocês lembram? Eu quero trazer uma reflexão rápida sobre essa passagem. Davi, vou resumir aqui a história para você. Vou ficar segurando aqui um pouquinho, tá? Devia ter pego uma verde, né? Para combinar com a minha roupa. Davi, os seus irmãos foram convocados pelo exército do rei Saul para uma guerra contra os filisteus. E Davi era o pastor de ovelhas, o caçula dos seus irmãos, por isso ele não foi chamado para aquela guerra. Ele era novo, não estava na hora ainda de ir, não era guerreiro, e ele não foi. Mas, como os irmãos estavam demorando demais para dar notícia, o pai pede a Davi que vá até o lugar da guerra para ter notícia dos seus irmãos. Davi, quando chega, ele encontra uma situação muito interessante. Davi, quando ele chega, ele vê o exército totalmente mobilizado e travado. Ele vê um exército que antes era forte, bem treinado, com muitas armas. Ele vê esse exército paralisado, com medo. E ele fica sem entender. Então, quando ele descobre a história, ele começa a dizer, ele vai até o rei, manda chamar Davi. Davi fala para o rei que não precisava dele ficar com medo mais, ninguém precisava ter medo mais, que ele estava ali e ele ia enfrentar aquele gigante. O rei ficou meio assim, mas não tinha mais ninguém. Davi ainda experimenta as armas do rei, a armadura, aquilo não serve para o rei. E aí Davi fala, não, eu vou usar as armas que eu tenho. Então Davi enfrenta o gigante só com estilingue e acerta uma pedra na cabeça do gigante e o gigante morre. Esse é o resumão da história. Mas eu queria que você, quem trouxe a Bíblia aí, que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, a gente vê o seguinte, quando o gigante chega e faz a proposta dele, está o exército pronto para enfrentar, o exército de Israel pronto para enfrentar o exército dos filisteus, e aí do meio dos filisteus sai aquele gigante e ele traz qual é a proposta de guerra. A proposta de guerra é, se alguém conseguisse derrotar o gigante, então venceria. Se não conseguisse derrotar, então seria perdedor e ia ter que se render. Essa era a negociação de guerra. Só que esse gigante, o que ele fazia? Todos os dias, por 40 dias, de manhã e à noite, ele fazia ameaças contra o exército, ameaças, falando inclusive do Deus do povo de Israel, de Deus, certo? E aí eu quero que você imagine, gente, que toda vez que o gigante chegava de manhã e falava com o exército, a bexiga, ó. Aí ele vinha de noite. Aí ele vinha no outro dia. O que aconteceu? Em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 11, olha só, a Bíblia fala, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu quero que você considere a palavra ouvir. As ameaças eram ouvidas e consideradas. Tem coisas que podem chegar para você, só que você não considera.
você não pensa sobre aquilo, aquilo não chega ao seu coração, então, consequentemente, aquilo não enche a sua bola de assopro. Só que, se você e eu, assim como o exército de Israel, quando ouviu o gigante, eles consideraram aquilo que estava sendo dito, então eles se espantaram e temeram muito. E no verso 24, a Bíblia fala: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Sabe o que foi o ápice para esses soldados? Fugir. Agora, não é interessante um exército preparado, um soldado treinado, fugir da guerra por ameaças verbais? Ameaças verbais. Toda vez que o gigante vinha de manhã, vinha à tarde, e a bola só crescia. E o ápice, ou seja, essa bola, ela estourou quando eles deram vazão, quando eles se comportaram de acordo com aquilo que tinha sido construído dentro deles a partir das ameaças. Quer dizer que eu e você, talvez a gente está tranquila, a gente está como essa aqui, ó. A gente está tranquila e um dia chega uma ameaça. Pode ser alguém falando, pode ser uma notícia, pode ser um relatório médico, pode ser um pensamento que chega para você e parece fazer tanto sentido. Uma vez, eu estava em casa e o Renato foi levar minha secretária em casa, ela mora em Lagoa Seca, e estava chovendo, e ele começou a demorar, mas realmente estava chovendo, ele ia demorar em torno de 40, 50 minutos, só que quando eu prestei atenção na chuva, quando eu pensei, ele está cansado, está de noite, está chovendo, os meninos foram com ele, e se ele estiver correndo, e se ele estiver distraído, ou seja, nada real havia acontecido, somente uma voz, um pensamento, que eu juntei com outro pensamento, e eu juntei com outro pensamento, e com outro pensamento, e aquilo criou uma história na minha mente que fez muito sentido. Afinal de contas, pode acontecer um acidente na chuva, gente? Sim ou não? Sim. Então, é uma coisa estranha? É uma coisa que não deveria acontecer? Não. Aquilo pode acontecer. Só que você entende que não aconteceu? Só que um pensamento chegou associado a outro pensamento e aquela bola começou a crescer. Quer dizer que, quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa que muitas coisas, elas são simplesmente criadas por nós, por uma notícia que tem meio sentido. Porque esse é o caminho que Satanás tem para nos atingir. É o mesmo caminho que ele aprendeu lá com Eva, quando ele disse para Eva, lá no jardim, meias verdades, ele falou, se você comer esse fruto, você não vai morrer. Realmente, ela não morreu fisicamente, mas ela morreu espiritualmente. Então, uma falsa verdade, uma impressão, e talvez algumas de nós estão considerando como algo, até um aviso de Deus. Quando, na verdade, a gente está permitindo que aqueles pensamentos, somados com outros pensamentos, criem verdade dentro de nós, que vão roubar a nossa paz, vão roubar o nosso sono, que vão roubar a nossa alegria. Então, dentro de saúde mental, existem fases que nós podemos viver. Talvez você está assim hoje. Só que pode vir um pensamento com outro pensamento, e quando você vê, a sua bola está cheia. E aí, o comportamento desses soldados foi fugir. Agora, é interessante, porque Davi, quando chega, ele também ouve. Olha ali no verso 26, a Bíblia diz, não, 23. Estando Davi ainda a falar com eles, porque ele viu aquele comportamento estranho entre os soldados, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara,
e Davi ouviu. Ele falou a mesma coisa. Davi ouviu a mesma coisa que Saul. Davi ouviu a mesma coisa que os homens, os soldados. Só que quando Saul e os soldados ouviram, a Bíblia disse que a primeira vez que tem gente que fala assim, mas eles ficaram 40 dias ouvindo. Sim, com certeza, quanto mais tempo, maior a pressão. Só que desde a primeira vez que eles ouviram, que é o que a gente leu, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras, espantaram e temeram. Desde a primeira vez. Desde a primeira vez que o gigante falou, eles ouviram e consideraram. Mas Davi, ele quando ouviu, Davi teve uma outra reação. E a Bíblia fala, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta contra Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Qual foi a reação de Saul e do exército? Eles temeram muito, se espantaram e temeram muito. Qual foi a reação de Davi? Espera aí, vocês vão fazer o que em relação a isso? Qual atitude vai ser tomada? Quando Davi ouviu, ele teve uma reação diferente do exército. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença a forma como eu e você reagimos às vozes que nós temos ouvido. Se eu e você consideramos aquelas vozes, se nós mergulhamos, se nós meditamos naquilo, se nós associamos outras histórias, essa bola vai encher e uma hora ela vai estourar. Mas Davi não, ele teve uma reação totalmente diferente. Ele, e aí, vocês vão fazer o quê? O que farão? Quem é esse? Quem é esse gigante? Quem é ele para falar essas coisas? Então Davi, ele se impôs e ele não recebeu aquela ameaça. Nesse livro aqui, esse livro aqui é muito bom e você pode adquirir ele ali no Verbo Shop. Ele chama O Caminho de Deus para a Saúde Mental. Vou fazer igual o Vive aqui. Esse livro aqui, ele é muito bom e ele fala muitas coisas importantes para você trabalhar e se manter em saúde mental. E aí, queridos, nesse livro, o autor, ele fala que o exército que aconteceu com eles foi assédio mental. Assédio mental. É aquela coisa que fica martelando na cabeça, aquelas associações, e aquele medo, ele paralisou o exército. Então, eu quero te dizer que a primeira fase que pode chegar a prejudicar uma pessoa na saúde mental é que mesmo que ela está tranquila, ela não tem depressão, não tem nada, mas quando chega uma voz e ela ouve aquela voz e ela reage àquela voz dessa forma, com medo. Se nós nos paralisarmos diante das vozes que têm chegado para nós, dos pensamentos, das ameaças, dos relatórios, dos diagnósticos, a bola vai encher. E se a gente não reagir, essa bola pode estourar. Então, pode acontecer com uma pessoa que está tranquila agora. Pode ser também que esse excesso aí de coisas que possam acontecer pode também trazer uma paralisia tão grande que a pessoa começa a confundir as coisas. E Vivian, ela falou um pouquinho aqui sobre Elias, e tem que ela falou, está lá em 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, e depois vale a pena, querida, você ler esse texto, certo? De 1 Reis, capítulo 18 e 19. Eu vou só contar rapidinho aqui a história para você contextualizar. Mas Elias, ele era um profeta muito poderoso. E Elias, no capítulo 18, ele vivenciou algumas situações muito desafiadoras, mas ele foi fenomenal. Elias, queridas, ele estava vivendo num contexto em que os profetas estavam sendo ameaçados e mortos, e só os profetas de deuses pagãos, vinculados ao rei e à rainha,
eles estavam sobrevivendo. Então, existia uma competição e a morte dos profetas de Deus. Então, Elias, queridas, ele se posicionou em relação a essa questão e ele fez um desafio com esses profetas dos deuses falsos. E eles pegaram ali alguns animais e eles colocaram ali para ver, vamos ver qual Deus é mais poderoso. E aqueles falsos profetas, eles tinham que fazer com que aqueles animais fossem sacrificados através de fogo. E eles fizeram de tudo, gente. Eles evocaram, eles se cortaram, eles clamaram, e nada aconteceu. E Elias lá só olhando, se posicionando em relação àquilo, a uma ameaça. E ele virou e falou assim, derrama água aqui, que nós vamos fazer um negócio mais difícil, derrama água. E derramou água, e Elias vira, e aí Elias faz uma oração, Senhor, o Senhor vai se manifestar aqui, porque o Senhor é o Deus vivo. E aí, gente, Deus, manda fogo ali naqueles animais, imagina que cena maravilhosa. Aqueles falsos profetas ali envergonhados, né? Aqueles falsos profetas ali falando coisas e Deus se manifestando ali naquele momento. E não era 2 ou 3 não, era mais de 400. Então foi uma coisa assim impressionante. E aqueles profetas, eles morreram. Então Elias, ele enfrentou um negócio fabuloso. E naquela fase, eles já estavam muito tempo sem água, não tinha chuva. E depois desse momento, tem aquela outra passagem que muitos de vocês devem conhecer, em que ele disse, vai chover. E ele falou assim, mandava o seu moço, né, o seu fiel escudeiro, ir até um determinado lugar, bem alto, e olhasse para ver se tinha uma nuvem. Gente, não chovia há 3 anos, nem ia ter nuvem. Ele olhava, não tinha nuvem. Aí ele, vai de novo, até que ele falou assim, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E choveu. Nossa, extraordinário o que aconteceu. Um homem que enfrentou mais de 400 profetas, que ali declarou aquele tempo de chuva, de seca, de chuva. Uma coisa extraordinária. Aí a rainha ficou chateada, porque os profetas dela tinham morrido, e ela mandou um recado para Elias, ameaçando Elias. Falou assim, você vai ver, se eu não vou fazer acontecer com você o que você fez com os meus profetas. Um homem que enfrentou mais de 400 profetas, fez seca, fez chover. Quando uma mulher se levantou, pois o homem não ficou com medo? Ele ficou totalmente fragilizado com aquela ameaça. E aconteceu aquilo que a Vivian falou, sobre ele caminhar. Ele falou, ele não queria mais ninguém perto dele, gente, ele se isolou. E você sabe que a Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. A Bíblia também fala lá em Provérbios 24, 10, a Bíblia fala, se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. O inverso é verdade. Quer dizer, se eu me mostro forte no dia da angústia, como é que vai ser minha força? Diga, grande. A Bíblia diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Quer dizer que a expressão do que eu sinto, ela também é um fortalecedor do meu sentimento. É necessário sim você se posicionar, é necessário sim você falar. Eu vou dizer, gente, eu todo dia de manhã, eu me apronto, eu arrumo meus cabelos, eu não ando bagunçada não, nem descabelada. Todos os dias eu faço maquiagem, e aquele dia que eu estou mais cansada, que eu dormi menos, ou que eu estou vivendo alguma situação, é o dia que eu me arrumo mais. É o dia que eu combino bem a minha roupa, aí eu ponho um salto, entendeu? Eu fico maquiada, tampo as minhas olheiras e vou trabalhar. Porque se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Se você cede, se você se rende, se você ouve, se você considera, a sua força é pequena. E sabe o que aconteceu com Elias aqui? Como Vivian contou aqui a respeito dele não querer nem comer. Tem algumas de vocês aqui que estão assim, está sem apetite, ou está comendo demais, porque está angustiada, está deixando com que essas vozes dominem você, e você está descontando na alimentação.
Tem algumas de vocês que estão descontando, querendo ficar como Elias. Ele ficou isolado, ele ficou sozinho. Até o seu fiel companheiro ele mandou para outro lugar. E ele foi ali, gente, ele foi para dentro de uma caverna. E ele virou para Deus e falou assim: é melhor morrer do que ficar desse jeito. E Deus falou com ele para ele levantar e comer. E quando ele levantou e comeu, Deus deu outra orientação para ele. Ele falou: eu quero que você volte. E você vai chegar lá, você vai ungir algumas pessoas. Porque uma das principais reclamações de Elias é que ele estava sozinho. E muitos de nós nos isolamos e a gente olha para Deus e fala nas nossas orações: eu estou sozinha. Eu me sinto sozinha, eu me sinto desamparada, eu me sinto abandonada, ninguém está entendendo, ninguém está percebendo o que eu estou sentindo. Muitas vezes eu fico tentando, Clícia está falando da sua força ser grande quando você se esforça, eu fico sorrindo, mas ninguém sabe o que tem aqui dentro. E talvez você está como Elias, você já enfrentou tanta coisa, mas aí levantou uma mulher e ele enfraqueceu com aquela ameaça. E ele preferiu ficar sozinho, e ele ficou sem comer, e ele ficou reclamando, e ele falou: Deus, eu estou sozinho, só eu que creio no Senhor, olha o que aconteceu comigo. E eu gosto desse texto, porque Deus fala com ele, lá em 1 Reis, no capítulo 19, aí Deus vira para ele e fala assim, no verso 15, ele fala: vai, volta seu caminho para o deserto de Damasco, e lá chegando você vai ungir algumas pessoas. E ele fala aqui o nome das pessoas. E ele fala assim, verso 17, quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Sabe o que Deus está falando para ele? Elias, você está tão mergulhado nos seus sentimentos. Você está tão mergulhado no que você acha. Você está se sentindo tão sozinho que você não está vendo o que está ao seu redor. Você está falando que ninguém confia em mim, que ninguém acredita em mim, mas eu vou te dizer, você não só vai ungir 5 homens, como ali, naquele lugar para onde você vai voltar, tem 7.000 homens que não se dobraram. A cegueira de Elias era tão grande, gente, por causa do seu sentimento, por causa da pressão, por causa da consideração daquele que ele estava ouvindo, das próprias vozes, das ameaças. Era tão forte que ele não estava enxergando 7.000 pessoas. Você consegue imaginar que cegueira é essa? Mas é isso que a falta da saúde mental faz com a gente não enxerga o que é real. A primeira coisa que você tem que se perguntar, para você verificar, para você andar em equilíbrio emocional, você tem que se perguntar: isso é real ou é uma coisa da minha cabeça? Você tem que perguntar: será que isso que eu estou pensando aqui, isso aconteceu mesmo ou eu acho que aconteceu? Será que fulano e ciclana falou de mim mesmo ou eu que só vi a cara dela e achei que ela estava falando e agora eu estou com essa raiz de amargura dentro de mim? Estou aqui ofendida. Não consigo romper em determinadas áreas. Será que o que está sendo ameaça na sua vida realmente aconteceu? E eu quero te dizer que algumas pessoas estão tranquilas e consideram a ameaça e começam a piorar. Tem outras que mergulham mesmo como essa pessoa. Existem algumas saídas para nós. A primeira saída que eu quero te falar, querida, é que caso alguém entre em depressão, ansiedade, algum desses transtornos, eu quero te dizer que a primeira coisa que você tem que considerar, da mesma forma que eu precisei considerar o meu joelho, e eu tive que tomar algumas atitudes em relação ao meu joelho, você tem que entender que quando a gente fala sobre saúde e doença, existe algo que todo crente precisa fazer. E talvez eu e você estamos lutando com as armas erradas. Porque se eu e você ficarmos doentes, doença, você trata como doença. Depressão, eu não falo de tristeza, de alguma angústia que pode chegar. Quando eu falo de depressão, de ansiedade, transtorno do pânico, eu estou falando de uma enfermidade. E eu e você precisamos entender, como cristãs, que toda enfermidade está debaixo do nome de Jesus. E eu preciso lutar com as armas certas em relação à saúde mental. Eu preciso prevenir
e eu preciso tratar. Eu vou prevenir quando eu cuidar da minha saúde física, quando eu fizer exercício, quando eu dormir melhor, me alimentar melhor, e isso vai afetar a nossa saúde mental. Eu vou afetar a minha saúde mental quando eu ler bons livros, quando eu ter momentos para mim. Você gosta de fazer o quê? Eu gosto de bordar. Borda. Eu gosto de cozinhar. Cozinha. O que você gosta? Coisas manuais. Se desenvolva nessas coisas manuais. Sai um pouco do telefone. Sai um pouco do telefone. Um dia a doutora Verônica está aqui, e a doutora Verônica é minha médica. Um dia eu fui lá no consultório e ela falou assim para mim: Clícia, você precisa ler coisas para você. Você não pode só ler quando você está lendo. Nossa, isso aqui é muito importante, vou anotar isso aqui, já dá um estudo. Não, leia. Ela falou para mim: assiste uma série, distrai a sua mente. Porque talvez a pessoa está ali tão voltada, tão focada, que ela não está aproveitando. Desfrutar. Desfrutar. O seu devocional é para você. Que às vezes a gente lê e fala: nossa, eu preciso falar isso para o meu marido, que isso aqui serve direitinho para ele. Não, é para você. Deus está falando com você. Desfrutar, desenvolver a espiritualidade, ela é chave para a saúde mental. Então eu posso prevenir cuidando do meu corpo, cuidando dos meus pensamentos, não ficando atenta a essas vozes, não considerando, não me permitir ficar sob opressão e fazer como Davi. Ei, quem é esse incircunciso? Sabe o que tem que ter na nossa boca, gente? Tem que ter uma canção, tem que ter a nossa arma, tem que ter uma arma, queridas, que vai combater o bom combate da fé. Entenda, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Não fique considerando só as coisas como naturais. Entenda, é doença, você recebeu um diagnóstico, isso está debaixo do nome de Jesus. Trate doença como doença. Agora, não, Clícia, não estou com depressão. Eu não estou com ansiedade, com síndrome do pânico. Eu estou triste. Se você está triste, então você precisa saber o que a Bíblia diz. Quando Deus falou com Elias, ele falou: levanta e come, age, faça algo. Sabe o que você tem que fazer? Levantar de manhã, escovar o seu dente, tomar um banho, faz uma maquiagem, abre a janela, abre a cortina, deixa a luz entrar. Nós precisamos, queridas, entrar em contato com isso que Deus tem, considerar mais as coisas boas do que as coisas ruins. Nós precisamos trabalhar a nossa mente e combater o bom combate da fé. Clícia, como é que eu faço? Porque tem dia que eu estou angustiada e eu até abro a minha Bíblia, mas parece que não sai nada aqui da minha Bíblia. Então eu vou te dar uma dica maravilhosa. Você precisa ter versículos para combater aquilo que você está vivenciando. Você tem que renovar a sua mente. A saída da prevenção, aquilo que vai nos resgatar daquele momento de angústia, de tristeza. Entenda, é a palavra de Deus. É a palavra. O movimento que eu faço, o levantar de manhã é pela fé. É sem vontade, é pela fé. Clícia, como é que eu faço quando eu estou sem vontade, estou com dificuldade de sair da cama? Eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia, então vou te falar, cante um louvor. Sabe o que a gente precisa fazer? É cantar algo que seja mais alto que os nossos pensamentos. Você consegue entender que os seus pensamentos gritam tanto dentro de você? Trazem tanta confusão, que eles são como aquele gigante, que fica ali de manhã e de noite, de manhã e de noite, aquele pensamento, aquela confusão, e eu e você precisamos nos levantar. Queridos, eu já tive experiências com o Senhor, vou te falar, em momentos de angústia, de eu estar ali no meu quarto, fechar a porta, colocar um louvor, e só começar a adorar a Deus. Eu já tive experiência, e sabe o que aconteceu comigo? Eu estava ali naquele momento, eu estava cansada, fisicamente cansada, mentalmente cansada, e aí eu entrei ali no meu quarto, eu coloquei um louvor, e eu ajoelhei, e eu comecei só a cantar aquilo, e eu comecei a adorar a Deus. Sabe o que aconteceu? Não sei se alguém aqui que já viajou de avião, e o ouvido às vezes entope quando você sobe, quando está lá em cima, entope o ouvido, aí você tem que abrir a boca, chupar um chiclete para desentupir o ouvido. O meu ouvido desentupiu, só que não era o ouvido, era aquela angústia, aquilo saiu.
Sabe por quê? Quando nós trocamos aquilo que não presta por aquilo que presta, aquilo preenche a nossa vida. Você é um espírito. Diga, eu sou um espírito. E nós precisamos tratar a saúde mental como cristãs. E nós precisamos entender, eu preciso me levantar. Diga, eu preciso me levantar. Você pode ficar de pé? O louvor pode vir, por favor. Você tem que estar de pé. E você tem que entender, nos momentos de angústia, você tem que se posicionar como Davi. E Davi, ele tinha uma declaração de guerra. Diga, declaração de guerra. Davi tinha uma declaração de guerra. E Davi, quando ele se levantou ali, quando ele foi enfrentar o Golias, e o gigante dizendo para ele, é você que vai me enfrentar, porque é isso, querido, que vem para você, é você que vai me enfrentar. E ele disse, tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você acha que você está sozinha? Eu digo para você, você não está só. Você acha que não tem mais o que fazer? Eu te digo, Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Você acha que você está triste, angustiada? Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu quero te convidar nessa noite, para que a gente possa finalizar esse momento, para que você possa entender de uma vez, eu preciso falar mais alto que os meus pensamentos. Eu não vou deixar os meus pensamentos me dominar. Eu não vou deixar o sentimento ser maior do que aquilo que está em mim. Ei, Deus tem vida para você. Deus tem vida em abundância. Deus tem uma vida de alegria, uma vida de paz. É noite de desentupir coisas. É noite de você dar um grito de guerra. É noite de você se posicionar em Deus. E você falar, comigo não. Eu não vou ser como Saul, eu não vou considerar aquela voz, não, eu vou me posicionar como Davi, eu sou como Davi, eu sou sua, Senhor. E você começar a dizer mais alto que os seus pensamentos, cante mais alto que os seus pensamentos, cante mais alto que os seus pensamentos. Você pode cantar mais alto que os seus pensamentos, você pode não permitir que aquilo domine você. Diga, eu sou mais do que vencedora. Diga, eu vou deixar a janela aberta e a luz entrar. Diga, eu não vou me mergulhar na angústia. Diga, eu não vou ficar triste. Diga, dentro de mim existe paz, existe alegria. Amém? Vamos cantar? Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto.